Salve, salve turma! Professor Paulo Henrique passando aqui para trazer mais um conteúdo para vocês. Agora a gente enfatizar um pouco mais sobre a farmacocinética, trazendo aí os princípios fundamentais para a compreensão clínica. Lembrando que a gente tem uma aula resumo aqui da relação de farmacocinética e farmacodinâmica. Na aula anterior, a gente trouxe um pouquinho o conceito de novas características de farmacodinâmica e agora a gente vai entrar aí um pouco mais em detalhes da farmacocinética, beleza? A farmacocinética é o estudo de como o organismo ele processa os medicamentos, desde o momento da administração até a sua completa eliminação. Esse processo ele determina a concentração do fármaco no local de ação ao longo do tempo. Mas, professor, qual a relevância, ou melhor, qual a importância clínica da farmacocinética para a gente? Primeiro ponto é determinar a dose ideal, prever interações medicamentosas, ajustar o tratamento, principalmente em populações especiais. Quando a gente fala populações especiais, a gente tem que sempre focar em crianças e idosos, ou aqueles que já apresentam comorbidades, e entender a variabilidade da resposta entre os pacientes. Eu costumo dizer que cada vez mais a gente precisa focar no protocolo especializado a nível de medicamentos, tá bom? Cada um responde de uma forma. Quando eu penso aqui nas fases da farmacocinética, a gente sabe que a gente tem ali a base, que é a absorção, a distribuição, a biotransformação e a excreção. Vale destacar que alguns autores hoje citam que entre a fase de absorção e a fase de distribuição eu tenho uma fase biofarmacêutica para medicamentos orais, tá certo, gente? Mas professor, o que quer dizer cada fase? Qual é o conceito dessas fases? O primeiro conceito de respeito aí à absorção, O que seria a absorção? A absorção é o processo pelo qual o fármaco deixa seu local de administração e entra na circulação sanguínea. A velocidade e a extensão da absorção irão determinar a disponibilidade do medicamento para ação terapêutica. Quais são os principais mecanismos que existem dentro da absorção? Como é que ela ocorre? A gente vai ter ali a difusão passiva, que é a mais comum, o transporte ativo com gasto de energia, contra o gradiente de concentração, o transporte facilitado com o apoio das proteínas transportadoras e a endocitose ou pinocitose, que geralmente trabalha-se ali frente a moléculas grandes. A gente vai ter algumas vias de administração, aqui eu trouxe as duas principais, como via oral, mais conveniente, mais sujeita ao efeito de primeira passagem hepática, a absorção influenciada principalmente pelo pH gástrico, tá bom, gente? E o movimento ou motilidade intestinal e também alimentos. Aqui entra um ponto importante que é você conhecer sobre hidrossolubilidade e lipossolubilidade. A partir do momento que você tem um entendimento das características de cada um, da hidrossolubilidade e lipossolubilidade, vai ficar mais fácil a questão de análise de interação medicamentosa frente à absorção de fármacos, beleza? Na via parenteral é intravenosa, 100% biodisponível, intramuscular e subcutânea. Essas aqui são algumas das nossas vias parenterais. E outras vias, de forma bem geral, a gente tem a transdérmica, sublingual, retal, inalatória e tópica, cada uma com características específicas de absorção, beleza? Quais são os fatores, professor, que podem influenciar a absorção desses fármacos? A gente vai ter fatores fisiológicos, fatores patológicos e fatores farmacêuticos como um todo. Quando eu penso em fator fisiológico, tem que pensar no pH do trato gastrointestinal, o tempo de esvaziamento gástrico, movimento, ou motilidade intestinal, fluxo sanguíneo na área de absorção e presença de transportadores, bem como enzimas ou outras proteínas. A nível de fatores patológicos, doenças gastrointestinais, alterações de circulação, disfunções hepáticas ou até renais e estado de choque
ou hipoperfusão. Fatores farmacêuticos, a gente vai ter aí formas farmacêuticas como comprimido, cápsula e solução, entre outros. Tamanho da partícula, solubilidade do fármaco, tecnologia de liberação, se vai ser fármaco de liberação imediata, fármaco de liberação prolongada. A nível de exemplo prático, eu trago aqui que a absorção da tetraciclina é reduzida em até 50% quando administrada com leite ou antiácidos contendo cálcio, devido principalmente à formação de complexos não absorvíveis, né? Então, geralmente a gente tem essa interação negativa aí frente à utilização de tetraciclinas. E o que é importante? Por que é importante compreender esses fatores? Principalmente para a questão da variação na eficácia terapêutica, né? Do número infinito de pacientes que a gente tem, e o objetivo sempre é trabalhar o quê? O ajuste de regimes posológicos para a promoção da saúde, na verdade, para a engrenagem funcionar. Então, esses fatores são de extrema importância para o conhecimento clínico aí do profissional farmacêutico ou outros profissionais da saúde. Distribuição de respeito principalmente como que os medicamentos eles circulam no organismo. Você tem ali 3 características bases, né, que é a circulação sanguínea, a barreira fisiológica e a distribuição tecidual. Na circulação sanguínea, após a absorção, o fármaco entra na circulação sanguínea e é transportado pelos vasos sanguíneos para diferentes tecidos e órgãos. Na barreira, o fármaco precisa atravessar a barreira como principalmente ali a barreira hematoencefálica, placentária e outras membranas celulares até atingir o local de ação. E a distribuição tecidual, características como lipossolubilidade, peso molecular e afinidade por proteínas determinam quais os tecidos e fármacos se concentrará. A distribuição do medicamento, gente, ou dos medicamentos, é um processo dinâmico que depende de propriedades físico-químicas do fármaco, né, fluxo de distribuição sanguíneo, principalmente a nível em diferentes tecidos, a permeabilidade, membranas celulares, né? Os fármacos lipossolúveis geralmente são distribuídos de uma forma bem mais ampla, enquanto que as moléculas polares têm a distribuição mais restritas. Aqui o ponto-chave que a gente consegue entender ou correlacionar é que quando eu penso em distribuição de substâncias lipossolúveis, como a gente vê aqui no nosso slide, a característica principal é que ela tem uma distribuição mais ampla. Então, se tem uma distribuição bem mais ampla, diga-se de passagem, a ação desse medicamento vai perdurar por mais tempo no organismo da pessoa. Professor, o que o senhor está querendo dizer? Que os fármacos lipossolúveis ele tem uma característica principal de reter ou permanecer por mais tempo no organismo da pessoa. E quando a gente correlaciona isso, a gente traz ali para os depressores do sistema nervoso central, né, alguns medicamentos tarja preta, que a grande maioria deles apresentam características lipossolúveis. Lembrando, estou trazendo um exemplo, tá, gente? Quando a gente entrar na farmacologia específica de cada um deles, vocês vão entender. Mas para essa aula, o que a gente precisa entender? O que a gente precisa colocar em mente? Que se os fármacos lipossolúveis eles têm uma ampla distribuição, indiretamente a gente sabe que ele vai permanecer por mais tempo no organismo. Já o fármaco hidrossolúvel não, ele tem ali uma distribuição um pouco mais restrita, por isso que ele vai ser eliminado bem mais rápido no meu organismo. Ou seja, ele não permanece tanto quanto comparado com o lipossolúvel. Aí a gente entra em outras características também, que seria o volume e distribuição corpóreo do paciente, né? Já os pacientes que têm um maior volume de distribuição, uma reserva de adipócitos maior peso molecular, eles podem ter uma afinidade sim para moléculas lipossolúveis. Eu costumo dizer isso nas minhas aulas presenciais. Eu dou o exemplo principal que eu dou diz respeito à questão dos anestésicos inalatórios.
onde você consegue perceber essa diferença a nível de absorção do fármaco, de ação farmacológica. Beleza? Então, quando a gente pensa em distribuição, os lipossolúveis têm uma ampla distribuição e os hidrossolúveis uma restrita distribuição. Beleza? Bora mais. Ligação às proteínas plasmáticas, né? E volume de distribuição. A ligação, ou muitos fármacos circulam, gente, ligados a proteínas plasmáticas, principalmente a albumina, alfa-1-glicoproteínas ácidas. Essa ligação geralmente é reversível e em equilíbrio dinâmico. O que é importante para a gente? Apenas a fração livre, ou seja, aquela não ligada do fármaco, está disponível para o que? Atravessar as membranas, atingir receptores, ser metabolizada e ser excretada. Em uma outra linguagem, a gente tem que entender o quê? Que somente quem vai ter atividade intrínseca ou a ação farmacológica é o fármaco livre. O fármaco ligado à proteína, gente, o próprio nome já está dizendo, ele vai ser ligado à proteína. Né? Posso trazer uma aula para vocês de forma bem específica sobre essa diferença de fármaco ligado à proteína e fármaco livre, beleza? Os medicamentos aí, com alta ligação proteica, mais de 90%, como a varfarina e fenitoína, bem como o diazepam, são mais suscetíveis a interações medicamentosas por deslocamento. Qual é a relação do volume e distribuição? O volume e distribuição é um parâmetro que relaciona a quantidade total do fármaco no organismo com sua concentração. Aí você vai ter ali que VD vai ser igual à quantidade total do fármaco no corpo e a concentração plasmática. Como que a gente consegue interpretar esse volume de distribuição? O VD baixo, menor que 0,2 litros por quilo, é uma distribuição limitada no plasma. Moderado, de 0,2 a 7. Alto, maior que 0,7 litros por quilo, tá bom? E muito alto, maior que 10. Exemplo, a digoxina tem VD de 7 a 8 litros, indicando, né, extensa distribuição tecidual, enquanto que a gentamicina tem VD de 0,25, permanecendo principalmente no líquido extracelular. Beleza, galerinha? Metabolismo, conceito e importância. O metabolismo é um processo de transformação bioquímico dos fármacos em compostos mais fáceis de serem eliminados. Geralmente converte molécula lipofílica em outros compostos mais hidrofílicos ou hidrossolúveis. Quais são os principais objetivos, gente, do metabolismo? A gente vai ter aí facilitar a excreção, reduzir a atividade farmacológica, desintoxicar o organismo. Locais de metabolismo, a gente vai ter o fígado, o intestino e os pulmões, que são os principais órgãos aí onde ocorre a metabolização dos fármacos. Dentre essas metabolizações, a gente tem os tipos, né, de reações metabólicas. Você vai ter ali a via metabólica de fase 1 e a via metabólica de fase 2. Na via metabólica de fase 1, a gente tem ali a característica dela de funcionalização, onde você vai ter a oxidação, a redução, a hidrólise, né? Geralmente alguns autores citam que é a fase de quebra, né? Onde introduz ou expõe grupos funcionais, né? Geralmente é mediada pelo citocromo P450. Quando eu penso em reação de fase 2, eu tenho que pensar que é uma reação de síntese, a ligação com substâncias endógenas, como ácido glicurônico, sulfato, acetato ou glutationa, aumentando a hidrossolubilidade. Então você tem uma fase de quebra, fase 1, e uma fase de conjugação ou síntese, que é a fase 2. O citocromo P450 ele tem características que são de extrema importância no que diz respeito à ação dos medicamentos, à biotransformação de fármacos. A sua estrutura e função é da superfamília das enzimas hepáticas que estão envolvidas principalmente nas reações de fase 1. Geralmente contém grupo M e está localizado no retículo endoplasmático liso dos hepatócitos.
As principais coenzimas que nós temos são a CYP3A4, metaboliza 50% dos fármacos hoje, a CYP2D6, que metaboliza aproximadamente 25% dos fármacos, e as demais CYPs, né, que são de extrema importância e estão aí envolvidas, na sua maioria, na metabolização de vários fármacos do mercado. Mas PH, quais são as principais? Hoje, aproximadamente 50% a CYP3A4 e aproximadamente 25% a CYP2D6. Beleza? Variações genéticas podem resultar em metabolizadores lentos, intermediários, rápidos ou ultra rápidos, afetando a resposta terapêutica. Por isso, eu enfatizo aquilo que a gente falou anteriormente, a individualização do tratamento. Outro ponto-chave que a gente precisa trazer como característica do citocromo P450 é a atividade de inibição enzimática, tá certo, galerinha? E a atividade da indução enzimática. Quando eu penso em inibição enzimática, a gente tem que entender que ela vai reduzir o metabolismo, aumentando os níveis plasmáticos e potencializando o efeito de toxicidade. Exemplo, a gente vai ter ali, exemplo de inibidores, a eritromicina, o cetoconazol, e entre parênteses eu coloquei para vocês o tipo de coenzima, tá bom? Que no caso aqui vai ser a CYP3A4, fluoxetina e paroxetina, CYP2D6, e o omeprazol, a CYP2C19. Beleza, gente? Quando eu penso em indução enzimática, o que ela vai fazer? Aumento do metabolismo, reduzindo os níveis plasmáticos e diminuindo efeitos terapêuticos. A gente tem aí exemplos de indutores, a rifampicina, carbamazepina, né, na CYP3A4, fenobarbital de múltiplas isoenzimas, e o tabaco, né, que a gente tem aí a CYP1A2. Beleza? O que a gente precisa entender? O conhecimento do sistema P450 vai ser sempre o que, gente? Crucial para prever e evitar interações potencialmente perigosas entre medicamentos metabolizados pelas mesmas isoenzimas. Eu costumo dizer que quem conhece o citocromo P450, ele tem ali quase 80 a 90% de conhecimento de farmacologia. Por quê, gente? Porque pode parecer brincadeira, mas a maioria dos fármacos vão sofrer reação de fase 1 ou de fase 2. Então, a partir do momento que você correlaciona coenzima com um medicamento, vai ficar muito fácil de você prever ou analisar situações clínicas. Beleza? Bora lá. Excreção, gente. Excreção renal, biliar e outras vias de excreção. Aqui eu trouxe parâmetros básicos para vocês. Excreção renal, principal via de eliminação de muitos fármacos e metabólitos hidrossolúveis. Você vai ter ali filtração glomerular, secreção tubular ativa, reabsorção tubular passiva. Na filtração glomerular, geralmente trabalha-se ali a filtração de moléculas não ligadas à proteína. Quando eu penso em secreção tubular ativa, sistema de transporte específico, e a reabsorção tubular passiva, geralmente ali para fármacos lipossolúveis. Já na excreção biliar é importante para fármacos com alto peso molecular e compostos conjugados. Pode ocorrer circulação enterohepática, né, prolongando a meia-vida de alguns medicamentos. As outras vias de excreção a gente vai ter a pulmonar, intestinal, sudorífera, saliva e leite materno. Beleza? Biodisponibilidade, gente. O conceito de biodisponibilidade é a seguinte: é a fração ou porcentagem da dose administrada que atinge a circulação sistêmica na forma inalterada, onde a área sob a curva da concentração plasmática, né, é a relação da área da concentração da curva versus o tempo. Então aqui eu trago uma formulazinha básica para você, onde você vai ter ali a biodisponibilidade, vai ser igual a área sobre a curva do medicamento via oral dividido pela área sobre a curva do medicamento intravenoso vezes, né, 100. Então, o medicamento administrado por via intravenosa
tem biodisponibilidade de 100% por definição, pois todas as doses entram diretamente aonde? Na circulação sistêmica. Então você tem aí essa característica de biodisponibilidade e a fórmula básica aí de como calcular a nível de fração essa taxa de biodisponibilidade. Quais são os fatores que podem reduzir? Primeiro deles é o efeito de primeira passagem, né, o metabolismo hepático ou intestinal antes de atingir a circulação sistêmica, a absorção incompleta, degradação, principalmente no trato gastrointestinal, por instabilidade no ambiente ácido do estômago, isso influencia bastante. Interações medicamentosas ali, como interação fármaco-nutriente, que diz respeito a alimentos ou até outros medicamentos. E a gente precisa que eu traga um exemplo para vocês que o paracetamol e a levotiroxina apresentam uma taxa de 95% de biodisponibilidade, ou seja, tem uma biodisponibilidade rápida, alta na verdade, né? Não rápida, mas alta. O que isso está querendo dizer? É que a partir do momento que se você administra uma dose, ela tem um potencial de atingir muito rápido a circulação sistêmica. Então, para esses fármacos aí, a biodisponibilidade alta de 95%. Já a biodisponibilidade média ou baixa, a gente vai ter o metoprolol e o próprio captopril, por incrível que pareça, né? Ele consegue ver essa relação entre biodisponibilidade alta e média ou baixa. A gente vai ver que o captopril está lá, né, no lado de mais inferior comparado com os demais, porém bastante utilizado aí dentro da emergência e urgência. Bioequivalência: 2 medicamentos são bioequivalentes quando administrados na mesma dose molar e nas mesmas condições, apresentando biodisponibilidades semelhantes, resultando em efeitos terapêuticos equivalentes. Professor, por que você está trazendo esse conceito? Principalmente para a gente entender qual o significado de biodisponibilidade e bioequivalência. E isso justifica muito a utilização de medicamentos genéricos, né, gente? Os medicamentos genéricos aí, eles passam por esses testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Por isso tem muita gente que às vezes se questiona: faz efeito? Gente, vai fazer o mesmo efeito, né? O que pode mudar ali é um sal, um edulcorante que tem ali dentro da fórmula, mas todos eles vão passar por esses testes, tá? A gente não vai entrar muito em mérito disso, porque tem genérico de marca, genérico, outras características, mas a gente pode deixar para uma próxima aula também, para a gente detalhar cada vez mais esses testes. Aqui a gente precisa entender um pouco mais esse conceito. Então, quais são os critérios para estabelecer a bioequivalência? Os parâmetros farmacocinéticos comparados entre os medicamentos teste e os de referência. Eles vão analisar a UC, área sobre a curva, né, extensão de absorção. Eles vão avaliar a concentração máxima a nível de intensidade de absorção e o tempo para atingir a concentração máxima, que seria o quê? A velocidade de absorção. Intervalo de aceitação: para que 2 medicamentos sejam considerados bioequivalentes, o valor ideal C e Cmax, gente, dos medicamentos teste devem estar dentro de 80 a 125% dos valores do medicamento referência, intervalo de confiança de 90%, análise de confiabilidade. Os tipos de estudos geralmente são utilizados crossover, né? Cada voluntário recebe ambas formulações em períodos diferentes, com washout ou saída entre eles. Estudos geralmente realizados em jejum e após alimentação. O medicamento de índice terapêutico estreito, ou MIT, como vocês queiram, para fármacos como anticonvulsivantes, anticoagulantes, alguns imunossupressores e pequenas variações na biodisponibilidade podem resultar em efeitos clínicos significativos. Neste caso, os critérios mais rigorosos de bioequivalências podem ser necessários. Beleza, gente? Tempo de meia-vida, né? Só para relembrar aquilo que a gente já conversou, a meia-vida... Deixa eu passar aqui.
Pronto. A meia-vida é o tempo necessário para que a concentração plasmática de um fármaco seja reduzida à metade após atingir o equilíbrio, onde a gente vai ter ali que o VD, o volume de distribuição, e clearance são colocados ali dentro do padrão da fórmula. Então, para você calcular o tempo de meia-vida a nível de clearance de depuração, volume de distribuição, você vai ter ali ó, que o T2 vai ter uma constante vezes volume de distribuição dividido pelo clearance. A partir desse momento, você vai ter o tempo de meia-vida do fármaco. Quais são as características? A meia-vida é constante e dependente da dose, cinética de primeira ordem. Após a 4 ou 5 meia-vidas, mais de 90 a 95% do fármaco serão eliminados. Isso aqui, como eu falei na aula de tempo de meia-vida, é quando você atinge o estado de equilíbrio ou steady state. Quando você atinge o estado de equilíbrio ou steady state, o fármaco vai começar a ser eliminado. Então, geralmente após a segunda, terceira dosagem ali desse fármaco. O equilíbrio e steady state é atingido de 4 a 5 meia-vidas de administração contínua. Foi isso que a gente mencionou. Já quando eu penso ali a nível meia-vida curta, longa ou média, a gente vai ter ali aproximadamente de 1 a 3 horas. Amoxicilina e lidocaína, que são consideradas, apresentam características de tempo de meia-vida curto. Acima de 24 horas a gente tem a mildarona e fluoxetina. E entre 8 a 24 horas, que é o que a gente chama de meia-vida média, a gente vai ter o diazepam, a fluoxetina, entre outros. Quais são as aplicações clínicas do tempo de meia-vida? Primeiro é facilitar a definição de intervalo. Geralmente administra-se um medicamento a cada 1 ou 2 meia-vidas, para manter as concentrações plasmáticas relativamente constantes ou estado de equilíbrio. Manter a característica dentro da JT, que é o que a gente chama de janela terapêutica. Tempo de eliminação útil para prever quanto tempo do fármaco permanecerá no organismo após a interrupção do tratamento, especialmente importante em reações adversas. E ajuste de disfunção, em insuficiência renal ou hepática, a meia-vida de muitos fármacos aumenta, exigindo ajuste de dose ou intervalos maiores entre a administração. Beleza? Aqui eu trouxe mais um ponto-chave, que é o clearance de depuração de fármacos e implicação. O clearance quer dizer o que, gente? É o volume do plasma completamente depurado de um fármaco por unidade de tempo. Representa a capacidade do organismo de eliminar permanentemente o medicamento. E você vai ter ali os tipos de clearance. Você vai ter o total, o renal, o hepático e o extra-renal. Clearance total é a soma de todas as vias de eliminação. O renal, como o próprio nome já diz, pelos rins, hepático pelo tecido hepático, pelo fígado, e external a gente vai ter ali, extra-renal a gente vai ter outras vias de eliminação, beleza? Outro ponto-chave que a gente precisa é como calcular. Geralmente você tem ali CL de clearance, que vai ser igual a taxa de eliminação dividido pela concentração plasmática. E aqui a unidade de medida vai ser volume por tempo, litro ou hora ou ml por minuto. Beleza? Fatores que podem afetar o clearance renal ou o clearance hepático. A gente tem ali a taxa de filtração glomerular, secreção tubular, reabsorção tubular, fluxo sanguíneo real e pH urinário. Tudo isso pode influenciar ali a depuração renal. Já no hepático, influenciado principalmente por fluxo sanguíneo localizado ou hepático, atividade enzimática, fração livre do fármaco e extração hepática, gente. Quais são as aplicações clínicas, gente? Geralmente aí do clearance. Ele, na verdade, é um parâmetro que vai ser fundamental, principalmente para calcular os regimes de dosagem em pacientes, determinar a taxa de difusão necessária para manter uma concentração plasmática constante e prever interações medicamentosas que afetam a eliminação. Beleza? Dentro dos modelos, a gente vai ter os modelos farmacocinéticos, o modelo monocompartimental, bicompartimental
e o modelo multicompartimental. No modelo monocompartimental, considera-se, né, o organismo como um único compartimento homogêneo. A concentração plasmática declina de forma exponencial, né, cinética de primeira ordem. Já no modelo bicomportamental, divide o organismo em dois compartimentos dois compartimentos, o central e o periférico. No central a gente vai ter o sangue e órgãos bem perfundidos e no periférico tecido com menor perfusão. Já o modelo multicompartimental utiliza-se de 3 ou mais compartimentos para descrever a distribuição complexa do fármaco específico. Geralmente a análise farmacocinética ela facilita o desenvolvimento, ou melhor, ela facilita a análise do fármaco, principalmente a nível populacional, no que diz respeito às características cinéticas, né? Estudando a variabilidade entre indivíduos e identifica fatores como idade, função renal, hepática, polimorfismo, que podem afetar esses parâmetros. O MTF, que seria a monitorização terapêutica do fármaco, nada mais é do que uma medição da concentração plasmática para ajuste de doses individuais, especialmente útil para fármacos com índice terapêutico estreito, grande variabilidade farmacocinética e correlação de concentração efeito estabelecida. Beleza? E para a gente finalizar essa nossa aula, que foi uma aula bem rica aqui, extensa para a gente, né? A compreensão dos principais pontos ou características farmacocinéticas é de fundamental importância para a prática clínica, né, gente? Garantindo sempre a segurança e eficácia. Ao dominar esses conceitos que eu trouxe aqui para vocês, vocês vão conseguir otimizar as terapias, prever variações e solucionar problemas. O conhecimento da absorção, distribuição, metabolismo e excreção, que geralmente alguns autores utilizam como mnemônico ADME ou ADME, juntamente com conceitos de biodisponibilidade, bioequivalência, meia-vida, clérice, formam a base científica para decisões terapêuticas racionais, beleza? A farmacocinética, gente, ela não é apenas uma disciplina teórica, mas uma ferramenta prática essencial que permite personalizar o tratamento e promover o uso seguro e eficaz do medicamento em diferentes contextos clínicos. Beleza? Então, galerinha, se você gostou, curta, compartilha, envia para teus colegas. Não deixe de seguir nosso canal e até a próxima. Forte abraço do professor Paulo Henrique. Até mais. Valeu!